Está em marcha a modernização do sistema de transportes de nosso país, com resultados muito positivos para a nossa economia. O Brasil inaugurou sua primeira ferrovia em 1854, menos de 30 anos depois de a Inglaterra ter construído a primeira estrada de ferro do mundo. Um início promissor. Foi obra pioneira de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Tinha apenas 14,5 km, mas desempenhava um papel estratégico no escoamento da produção agrícola. Ligava Inhomirim e Magé, a raiz da Serra Fluminense, à Baía de Guanabara, de onde o café produzido no Vale do Paraíba era todo transportado para o grande porto do Rio de Janeiro e daí exportado para todo o mundo, que naquela época era a nossa maior riqueza. Essa nascente vocação ferroviária, própria de países de dimensões continentais, prosperou durante as décadas seguintes. Em 1920, nós já tínhamos 28 mil quilômetros de ferrovias. De repente, deu boi na linha. Quase 70 anos depois, em 1989, nós tínhamos pouco mais de 30 mil quilômetros de estradas de ferro em operação. 28 mil em 1920 para apenas 30 mil em 1989. Estagnamos, lamentável. Falarei sobre a oportuna reabilitação de nossas ferrovias que está sendo realizada pelo governo Bolsonaro. A partir dos anos 50, quando Juscelino Kubitschek foi presidente da República, nossos governos adotaram o modelo que se convencionou chamar de rodoviarista. O plano de metas de Juscelino atribuía prioridade absoluta para a construção, ampliação e melhoramento das rodovias. Essa opção teve aspectos positivos, como a industrialização induzida pela expansão da produção automobilística, a intensificação das obras públicas rodoviárias e o esforço do setor petrolífero para produzir os combustíveis exigidos pelos veículos rodoviários. O problema é que, paralelamente, ocorreu o abandono quase total de nossa malha ferroviária. Virou notícia frequente naquela época a eliminação dos chamados ramais deficitários das ferrovias. O tempo mostrou o equívoco de se dar continuidade no Brasil até recentemente a esse radicalismo. Nos anos 70, países de grandes dimensões territoriais, sabiamente, retomaram a ampliação da malha ferroviária. A primeira crise de petróleo, em 1973, aconselhava essa mudança na matriz de transporte, com papel proeminente para a ferrovia. Com o passar do tempo, os problemas do rodoviarismo foram ficando claros. As emissões de gases poluentes pelos veículos automotores, o grande número de acidentes nas rodovias, o elevado custo do Brasil para transportar grandes cargas para exportação através das rodovias, os congestionamentos nos portos e outros contratempos. Nos anos 70, nós contornamos a crise do petróleo com o uso do etanol, uma inovação brasileira meritória, um biocombustível não poluente e que desenvolveu fortemente um ramo da nossa agricultura, a canavieira. E o rodoviarismo continuou imperando. Agora, oportunamente, Bolsonaro está refazendo nossa malha ferroviária com a ajuda
do ministro Tarcísio. Enviou ao Congresso uma medida provisória criando um marco legal das ferrovias, de modo a dar segurança jurídica aos investidores do setor. O lançamento do Protrilhos revolucionou a área ferroviária, instituindo o regime de ferrovias autorizadas no Brasil, uma legislação condizente com as melhores práticas internacionais, reduzindo a burocracia para a construção de novas ferrovias, possibilitando o aproveitamento de trechos ociosos e facilitando a prestação de serviços do transporte ferroviário. No que se convencionou chamar de Setembro Ferroviário, o governo garantiu em 30 dias investimentos de 92 bilhões de reais no setor. Mencionando os empreendimentos ferroviários mais relevantes que Bolsonaro e Tarcísio estão implementando, dá-se uma boa ideia da brilhante evolução futura que terá esse modal. A espinha dorsal do nosso sistema ferroviário, atravessando o nosso território de alto a baixo, tem que ser a Ferrovia Norte-Sul, que foi iniciada no governo Sarney e que contribuiria para a redução do custo logístico do transporte de carga no país. Mas seria preciso completá-la, o que só se fará a partir de agora, iniciando com a concessão do trecho que liga Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, no estado de Tocantins, com uma extensão de 1.537 quilômetros. O primeiro trecho, Porto Nacional Anápolis, tem 855 quilômetros de extensão e já se encontra em operação, embora reduzida. E o segundo trecho, entre os municípios de Ouro Verde de Goiás e Estrela do Oeste, em São Paulo, com 682 quilômetros, já está com 95% das obras concluídas. Os estudos indicam uma projeção de carga de 22 milhões de toneladas para o trecho concedido em 2050. Outra ferrovia importante em andamento é a de integração Oeste-Leste, que ao final terá uma extensão total de 1.527 quilômetros entre Ilhéus, na Bahia, e Figueirópolis, no Tocantins, e que se conectará à espinha dorsal, a Ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia constitui-se num importante corredor de escoamento do minério do sul da Bahia e dos grãos do sudoeste, do oeste baiano. Ligada com a Ferrovia Norte-Sul, fará a integração de nossas malhas ferroviárias e melhorará em muito a logística do país. O trecho de 537 quilômetros entre Caetité e Ilhéus, na Bahia, foi concedido à Bahia Mineração S.A. e ao longo do tempo de concessão vai criar 55 mil empregos. A expectativa é que esse trecho comece a operar já em 2025, transportando cerca de 18 milhões de toneladas de carga. O governo federal também está trabalhando nos projetos de concessão dos outros 2 trechos entre Caetité e Barreiras, na Bahia, com obras já em andamento, e entre Barreiras e Figueirópolis, no Tocantins, que aguarda a licença do IBAMA. Ao final, será um corredor de escoamento de 1.527 quilômetros de trilhos. Vai do Tocantins até o Oceano Atlântico em Ilhéus. E ainda temos também a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que já ficou conhecida como a Ferrovia Transcontinental. Ela vai ligar Mara Rosa, em Goiás, a Vilhena, em Rondônia, com 1.641 quilômetros de extensão. As obras dessa ferrovia começaram em maio de 2021. Iniciaram-se com o trecho de 383 quilômetros de extensão
que vai da Ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa até Água Boa em Mato Grosso e que vai escoar já de início a produção de soja e milho em direção aos principais portos do país. A construção dessa ferrovia será realizada pela Vale, que tem objetivos múltiplos: economia no fluxo de carga de longa distância, incentivo a investimentos para ampliação e modernização dos processos de produção e redução do percurso e do custo de transporte marítimo de grãos e minérios que são exportados para os portos do Oceano Atlântico, Europa, Oriente Médio e Ásia. Outro projeto muito importante é o da Ferrogrão, que visa consolidar o nosso corredor ferroviário de exportação na região norte. A ferrovia terá a extensão de 933 quilômetros, conectando a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao estado do Pará, desembocando no porto de Miritituba. O empreendimento vai aliviar o tráfego da BR-163, aquela que Tarcísio já deu um jeito, mas que tem um fluxo muito grande de caminhões pesadíssimos e com custos de conservação e manutenção elevados. A Ferrogrão está sendo analisada pelo Tribunal de Contas da União e, tão logo aprovada, vai ser tocada. Enfim, há um enorme e louvável trabalho em andamento no governo Bolsonaro sob a batuta do competente ministro Tarcísio, que agora está nos Estados Unidos em encontros com futuros investidores em nossa infraestrutura. Ele deve trazer boas notícias. Tarcísio parece ter herdado a criatividade e a capacidade de realização do pioneiro Barão de Mauá.